Registros sumérios antigos que podem mudar tudo o que sabemos sobre a humanidade. Imagine por um instante um documento escrito há mais de 4.000 anos, listado por escribas que separaram reis e dinastias como quem ordena uma biblioteca, e entre as entradas que parecem plausíveis, aparecem linhas que falam de soberanos que governaram antes de um dilúvio primordial. Agora pergunte-se, essas palavras são apenas mitologia ou podem ser fragmentos de memórias muito mais antigas do que supomos? É a partir dessa tensão entre um texto antigo e arqueologia, entre mito e evidência, que começa a nossa investigação. A lista dos reis sumérios é um desses artefatos que provoca desconforto em historiadores e fascínio em curiosos. Compilada em seus formatos mais completos por volta de 2100 a.C., ela mistura nomes reais que aparecem também em documentos administrativos com capítulos que descrevem reinados extraordinariamente longos e dinastias que, segundo a redação, antecederam um grande dilúvio. Os estudiosos concordam que o texto é um amálgama, parte registro, parte literatura, parte ferramenta ideológica usada por governantes posteriores. Mesmo assim, a forma como organiza o tempo e conecta lugares conhecidos a tempos antediluvianos levanta questões que não podemos varrer para debaixo do tapete. Que camadas de memória cultural e histórica podem permanecer codificadas num documento assim? E se, em vez de encerrar uma narrativa, a lista for uma peça-chave para ler outras pistas, arqueológicas, geológicas, genéticas, que ainda não se encaixam no quebra-cabeça convencional? É esse o ponto de partida e também o contrassenso que move a investigação. Por um lado, sabemos hoje, pela paleoantropologia e pela genética, que humanos anatômica e biologicamente semelhantes a nós existem há dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de anos. Por outro, a emergência fluida de cidades, escrita, estados centralizados e tecnologia complexa que chamamos de civilização parece concentrar-se nos últimos 5 a 6 mil anos. Entre esses marcos, há lacunas, enormes espaços em branco no registro material, e dentro desses vazios, sinais ocasionais que não se encaixam perfeitamente na narrativa linear que aprendemos nas salas de aula. Esses sinais são pequenos, estruturas que parecem demasiado sofisticadas para sua data, traços genéticos inexplicáveis, camadas geológicas estranhas em sedimentos, mapas antigos que alguns interpretam como anômalos. Tomadas isoladas, nenhuma dessas peças é prova de uma reescrita dramática. Colocadas juntas, tornam a pergunta legítima: estamos olhando para uma história parcialmente apagada? Antes de avançar, uma pausa curta. Se você já ouviu falar da lista dos reis sumérios, conte nos comentários onde você leu sobre ela pela primeira vez. Isso me ajuda a entender como esse assunto circula hoje. Fica comigo, há muito terreno a cobrir, e nem tudo é o que parece. O primeiro grande nó a desfazer é o paradoxo demográfico. Como conciliar um Homo sapiens presente em nossa forma anatômica moderna há dezenas de milhares de anos com a relativa juventude do registro civilizatório? Parte da resposta vem do que a genética tem nos contado nas últimas décadas, especialmente quando olhamos para sinais de gargalos populacionais, os chamados bottlenecks. Esses gargalos são momentos em que a diversidade genética humana parece ter sido reduzida drasticamente, por razões demográficas ou ambientais. Um dos candidatos notórios é a erupção do supervulcão Toba, no atual território da Indonésia, ocorrida há cerca de 74 mil anos. A hipótese de que Toba tenha causado um colapso global de populações foi amplamente discutida. Se foi assim, as consequências teriam sido profundas para a demografia humana e para as tradições culturais que poderiam sobreviver a tamanha perda. Outro pulso de interesse é muito mais recente no tempo, o período conhecido como Younger Dryas, um resfriamento abrupto ocorrido há aproximadamente 12.900 anos. Alguns pesquisadores, como Richard Firestone e colaboradores, propuseram que um impacto cósmico, com fragmentos meteóricos atingindo a Terra, poderia explicar evidências geológicas, como a camada escura apelidada de Black Mat, esférulas de micropartículas e nanodiamantes em sedimentos terrais.
Essa hipótese tenta ligar um possível agente de destruição a recuos culturais e à perda de sítios arqueológicos. Críticos apontam problemas de replicabilidade nas amostras, disputas de datagens e interpretações alternadas das mesmas partículas. Muitos geocientistas acham que tendências climáticas e glacial marinhas podem explicar o que se vê no registro sem invocar um mega impacto. Em suma, a hipótese do impacto é sugestiva, gera diálogos produtivos, mas não há consenso. Esses episódios ilustram algo crucial. Eventos de escala planetária, erupções, impactos, oscilações climáticas são capazes de apagar ou enterrar traços inteiros de sociedades. A subida do nível do mar desde o fim da última glaciação é uma evidência incontestável de perda física. Há cerca de 12 mil anos, as linhas de costa eram muitas dezenas de metros abaixo de onde estão hoje. Centrais de ocupação que existiam junto ao litoral foram tragadas pela água com o aquecimento e a fusão das calotas. Doggerland, a planície que ligava a Grã-Bretanha ao continente europeu, é um exemplo mais conhecido. Sua inundação transformou ecossistemas humanos e hoje nos restam apenas fragmentos arqueológicos submersos. Em regiões tropicais, a história é ainda mais fragmentada. No Sudeste Asiático e ao redor do Pacífico, as costas que sustentaram populações inteiras foram tragadas, levando junto boa parte das evidências materiais. É razoável supor, portanto, que o que chamamos de ausência de evidência em muitas regiões costeiras possa ser simplesmente um problema de preservação. E quando a arqueologia encontra vestígios em terra que não deveriam existir segundo a cronologia tradicional, a reação é imediata: reavaliar, desconfiar, replicar. Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, é o caso paradigmático dos anos recentes. Escavado com grande diligência por equipes lideradas até sua morte por Klaus Schmidt, o sítio revela círculos de pilares monolíticos entalhados com fauna e símbolos, datados por radiocarbono em torno de 11.600 anos atrás, ou seja, bem antes da agricultura consolidada na região. Para muitos, é uma prova direta de que sociedades capazes de trabalho coletivo, organização e arte monumental existiam antes de cultivarem alimentos em escala que sustente cidades. O argumento foi poderoso. Se pessoas podiam juntar recursos para erguer pedras de toneladas naquela época, talvez a distinção clássica entre caçadores-coletores e civilização precise ser repensada. Mas mesmo Göbekli Tepe não é uma prova de uma civilização global perdida. É, isso sim, uma evidência de complexidade localizada que questiona modelos simplistas. Críticos lembram que monumentos rituais não equivalem automaticamente à infraestrutura estatal, economia intensiva ou escrita. Além disso, há um cuidado metodológico com datagens, estratigrafia e interpretação simbólica. Ainda assim, o conjunto abre espaço para imaginar sociedades com alto grau de coesão social e especialização, muito antes do que se costumava admitir. A arqueologia subaquática entra nessa narrativa como uma versão moderna de caça ao tesouro científico. Nas últimas décadas, mapeamentos batimétricos multifeixe, tomografias do leito marinho e mergulho sistemático revelaram estruturas e concentram artefatos em áreas antes consideradas vazias. O Golfo de Kimbat, na costa oeste da Índia, tornou-se um caso controverso. Detectores acústicos identificaram formações que foram interpretadas por alguns como estruturas artificiais submersas, e pesquisas iniciais afirmaram haver cerâmica e indícios de ocupação humana pré-diluviana. Essas conclusões foram recebidas com ceticismo. Críticos levantaram problemas com a metodologia de datação, com a possibilidade de deposições naturais serem lidas como estruturas e com a preservação das amostras recolhidas sob condições inadequadas. Em suma, Kimbat é um aviso claro. A arqueologia subaquática é promissora, mas requer protocolos rigorosos para que interpretações extraordinárias não se transformem em alegações sem suporte. Outros relatos vindos de mergulhadores e arqueólogos amadores, como as expedições em ilhas do Pacífico por Masaki Kimura e Kishihiro Arataki, acrescentam camadas de complicação. Eles trouxeram à tona estruturas de pedra emergentes entre recifes, sugerindo ocupações costeiras antigas que desapareceram com a elevação do mar.
deixando apenas contornos submersos e memórias orais preservadas nos mitos. Os especialistas, entretanto, pedem cautela. Condições corrosivas no ambiente marinho degradam contextos e complicam a interpretação. Sedimentos podem criar padrões ilusórios, e é preciso datação rigorosa e amostragem conservada para sustentar qualquer afirmação de antiguidade extraordinária. Em paralelo às estruturas físicas, existem artefatos que parecem, à primeira vista, desafiar a linha do tempo técnico. O mecanismo de Antiquitera, recuperado do naufrágio homônimo perto da costa grega e datado do período helenístico, é um relógio computador mecânico de surpreendente complexidade. Ele confirma a existência de tradição mecânica sofisticada entre os gregos tardios, uma tradição que influencia a história da tecnologia, mas não necessariamente projeta conhecimentos igualmente complexos para épocas pré-históricas. O Piri-Reis Map, produzido no início do século XVI, tornou-se objeto de interpretações alternativas quando alguns sugeriram que ele representaria uma costa antártica livre de gelo. A leitura dominante entre cartógrafos e historiadores argumenta que o mapa é uma compilação de fontes antigas variadas e que as supostas semelhanças com a topografia subglacial são especulativas, sujeitas à pareidolia e projeções anacrônicas. Mais uma vez, é um caso onde o detalhe técnico é autêntico e impressionante, mas a extrapolação para provas de conhecimento pré-glacial global não se sustenta sem uma cadeia forte de evidências. Uma terceira dimensão a incorporar é genética. A ascensão do sequenciamento de DNA antigo, aDNA, revolucionou nossa compreensão do passado humano nos últimos 15 anos. Descobertas como os denisovanos, identificados inicialmente por traços genéticos em fragmentos fósseis de uma caverna na Sibéria, mostraram que a árvore evolutiva humana era mais entrelaçada do que imaginávamos. Populações fantasmas que não deixaram muitos fósseis identificáveis surgem nas análises de DNA como contribuidoras da nossa herança genética. Além disso, estudos de mistura populacional mostram episódios de hibridização entre sapiens e outros hominíneos, bem como migrações e segredos demográficos que a arqueologia material não captou sozinha. Tudo isso enfatiza que a ausência de um artefato não é a ausência de história, e que genes guardam memórias demográficas que pedras e cerâmicas nem sempre preservaram. Algumas capacidades técnicas antigas também merecem nota. Cirurgias cranianas como a trepanação, com sinais de sobrevivência pós-operatória, aparecem em sítios dispersos. Trabalhos de pedra com encaixes precisos, acústica intencional em câmaras cerimoniais e engenharia megalítica indicam que habilidades especializadas não surgiram apenas quando as cidades floresceram. Esses trabalhos mostram tradição prática, conhecimento técnico transmitido, que, sob certos cenários cataclísmicos, poderia se perder ou dispersar. Mas aqui também convém uma ressalva. Habilidade técnica localizada não implica necessariamente num nível de organização societária ou tecnológica equiparável ao que associamos a estados centralizados e literatos. A inferência pública às vezes salta dessa habilidade para a hipótese de civilização perdida avançada. Por isso, é imprescindível manter a linha de distinção entre competência técnica e sistemas sociopolíticos complexos como escritas, economia monetária e administração centralizada. As limitações metodológicas da arqueologia amplificam essas incertezas. O viés de preservação é implacável. Objetos orgânicos como madeira, tecido, fibras e madeira trabalhada raramente persistem em ambientes aeróbicos ao longo de milênios. A amostragem arqueológica cobre uma fração minúscula do planeta. Estima-se que conhecemos menos de 1% dos sítios que uma vez foram habitados de modo significativo. Isso significa que lacunas no registro podem ser explicadas tanto por inexistência original quanto por destruição posterior. O arqueólogo que tenta reconstruir passado remoto está muitas vezes lidando com retalhos, um vaso aqui, um pilar ali, um conjunto de ossos acolá, e extrapolando, com as ferramentas disponíveis, narrativas plausíveis. Tecnologias recentes começaram a desafiar essa escassez.
LIDAR penetra coberturas vegetais e revela padrões urbanos escondidos em selvas. A batimetria multifeixe mapeia leitos marinhos com precisão antes inimaginável. E as técnicas de ADNA podem recuperar histórias de movimento humano invisíveis ao registro material. Por exemplo, as aplicações de LIDAR em regiões como as florestas mesoamericanas reescreveram entendimentos sobre densidade populacional e planejamento urbano pré-colonial. Onde antes se via apenas floresta espessa, surgiram anéis de terra, estradas e estruturas regulares. Na costa, batimetria moderna já encontrou alinhamentos e elevações compatíveis com ocupações antrópicas. Em conjunto, essas ferramentas estão reduzindo o viés de preservação e enchendo lacunas, mas também provocam novas controvérsias, porque dados novos desafiam modelos estabelecidos e nem sempre vêm com interpretações consensuais. Voltando aos registros antigos, convém sublinhar uma regra de ouro. Mito não é automaticamente fabricação pura, nem a prova direta de um evento histórico. Narrativas de grandes inundações aparecem em culturas diversas e podem ser leituras culturais de episódios de subida do nível do mar, tempestades extraordinárias ou relatórios locais de destruição. A lista dos reis sumérios, por sua vez, precisa ser lida no seu contexto, um documento recomposto por escribas que operavam sob imperativos políticos e religiosos, usando genealogias e durações simbólicas para legitimar ordens presentes. Ainda assim, se tratarmos o texto apenas como mito, corremos o risco de perder uma pista interpretativa. Se o tratarmos como história literal sem cautela, abrimos a porta para conclusões que não resistem ao escrutínio. É nesse ponto que as teorias alternativas ganham fôlego público. Autores contemporâneos, como Graham Hancock e equipes que propõem impactos cataclísmicos, trouxeram ao debate hipóteses potentes e visuais poderosos. Imagens de costas inundadas, mapas anômalos, mecanismos antigos. Eles têm o mérito de reunir evidências dispersas e forçar a comunidade científica a responder, o que é saudável para o progresso do conhecimento. Ao mesmo tempo, a crítica acadêmica é clara. Reunir curiosidades não é o mesmo que construir uma hipótese testada e replicável. Muitos desses argumentos falham em apresentar cadeias robustas de evidência que cruzem estratigrafia, datagens, análise de materiais e correlações independentes. Essa tensão é produtiva. Obriga quem propõe ideias novas a submeter-se ao rigor e obriga a academia a não ignorar sinais fora do paradigma. O resultado ideal é uma combinação de imaginação investigativa com metodologia rígida. Enquanto as peças individuais, Lista dos Reis, Göbekli Tepe, Antiquitera, Piri-Reis, sítios submersos, sinais genéticos flutuam entre sugestão e controvérsia, um panorama começa a se delinear. O passado humano recente é mais errático e mais marcado por perdas do que os modelos lineares costumavam admitir. Há episódios de complexidade localizada, altos e baixos demográficos, deslocamentos costeiros e camadas de consciência cultural que se preservaram em mitos. Esses fenômenos não comprovam por si só a existência de uma civilização global perdida, mas sustentam a ideia de ciclos de ganho e perda do conhecimento humano ao longo de milênios. E é aqui que a lista dos reis sumérios retorna, como um eixo interpretativo. Se aceitamos que um documento compilado por escribas em torno de 2100 a.C. pode conter camadas de memória, lembranças de chefes, dinastias e eventos, então ele pode ser uma peça dentro de uma teia maior. A lista não precisa e não deve ser lida literalmente, mas usá-la como ponto de partida para correlacionar eventos geológicos, vestígios arqueológicos e sinais genéticos é uma estratégia heurística legítima. Pergunta-se: que tipo de correlações podemos esperar encontrar que sejam robustas o suficiente para alterar hipóteses aceitas? Como cruzar datas, estratigrafia e genética para testar se episódios narrados como antes do dilúvio correspondem a registros materiais locais ou regionais de abandono, reconfiguração costeira
ou perda demográfica? Antes de responder propriamente a essas perguntas, é necessário navegar por casos específicos com cautela. Alguns exemplos recentes nos mostram tanto o potencial quanto os limites dessa abordagem integradora. Quando equipes de geocronologia examinam camadas de sedimento associadas a artefatos e aplicam datagens por radiocarbono, AMS e por vezes por OSL, luminescência, ficam expostas discrepâncias que exigem explicações. Contaminação, reuso de materiais, movimentos de sedimentos ou leitura errada de contextos. Em outros casos, análises genéticas revelam migrações e misturas que não têm ainda um suporte arqueológico claro, populações que carregam ancestralidade de grupos distantes para os quais não encontramos assentamentos correspondentes. Esses hiatos obrigam ao diálogo entre campos, a DNA e arqueologia de campo, geologia e etnohistória, para construir narrativas mais robustas. E então surge a questão que atravessa este filme de suspense científico. Em que momento um conjunto de indícios deixa de ser mera curiosidade e passa a exigir uma revisão mais ampla de narrativas? Qual a carga de prova necessária para mover a comunidade científica de mera reavaliação localizada para um redesenho mais estrutural? A resposta exige múltiplas linhas de evidência convergindo, datagens independentes que apontem na mesma direção, contexto estratigráfico preservado, replicabilidade em diferentes sítios e compatibilidade com dados genéticos. Somente quando essas condições são atingidas, podemos começar a falar em reescrever capítulos inteiros da história humana. Convido você a manter essa linha de corte na mente, admiração por descobertas que desafiam o conhecido e ceticismo metodológico quando as peças não se encaixam. No próximo segmento, vamos nos aprofundar em alguns desses casos problemáticos, explorar mais detalhadamente Göbekli Tepe e suas implicações, analisar os sítios submersos com exemplos concretos e discutir em que medida os depoimentos de autores alternativos são sustentados ou refutados pela arquivística moderna. Vou também trazer mais da biologia, como exatamente o DNA antigo nos conta histórias que a pedra não pode, e que tipos de testes estão sendo aplicados hoje que poderiam confirmar ou derrubar hipóteses audaciosas. Antes daí, vale lembrar, ferramentas como LIDAR, GPR e batimetria não são panaceias, são instrumentos de precisão que, usados com protocolos rígidos, ampliam o campo de visão. Usados sem rigor, só multiplicam ruído. Ao cruzarmos essas frentes, textos antigos, restos materiais, sedimentos, sequências genéticas, começamos a construir um mapa de possibilidade. Não um mapa conclusivo. Muito do que se encontra hoje são trilhas que prometem levar a mais evidências ou a becos sem saída. Mas há um fio condutor que merece atenção. A ideia de que episódios locais de perda e reorganização, quando repetidos ao longo de milênios e em vasta escala geográfica, podem esfumaçar memórias materiais e, ao mesmo tempo, cristalizar lembranças em formas textuais e míticas. A lista dos reis sumérios, então, deixa de ser apenas uma curiosidade antiga para se tornar uma lente interpretativa, uma lente que nos convida a interrogar como civilizações se sucedem, como conhecimento se acumula e se perde, e como as ferramentas modernas podem finalmente revelar aquilo que o planeta engoliu. Neste ponto, a investigação abre um leque de caminhos possíveis. Podemos, por exemplo, focar num estudo comparado entre registros textuais antigos e camadas geológicas que mostrem episódios abruptos. Podemos projetar estudos de ADNA voltados a populações costeiras, cujas terras foram inundadas. Podemos aplicar LIDAR a áreas onde tradições orais falam de terras desaparecidas. Cada uma dessas estratégias tem custos, prazos e limitações, e todas exigem diálogo estreito entre especialistas. O que já está claro, contudo, é que o simples alegar
isso é mito ou isso prova uma civilização perdida não é suficiente. O caminho produtivo passa por testar hipóteses, replicar resultados e aceitar que, na ciência histórica, a incerteza não é uma falha metodológica, é uma condição de partida que nos força a melhorar nossas ferramentas. Se você quer entender como isso se traduz em casos concretos, prepare-se. No próximo bloco, examinarei em detalhe 3 exemplos que estão no centro desse debate. Göbekli Tepe, os sítios submersos de diferentes continentes, com atenção a controvérsias como Camp Hut e evidências de impactos cataclísmicos ligadas ao Younger Dryas. Vamos pesar argumentos, olhar detritos de sedimentos, comparar datagens e ouvir as críticas acadêmicas com a atenção que merecem. E quando juntarmos esses elementos novamente com a lista dos reis sumérios, tentaremos medir o quanto essa antiga ordem de soberanos pode ou não reorientar nossa compreensão da história. Se esse tema mexe com você, inscreva-se para acompanhar a sequência e confira a playlist sugerida no card. Há vídeos que mergulham exclusivamente em Göbekli Tepe, Antiquitera e técnicas modernas de mapeamento submarino. A história, como veremos, é feita tanto de descobertas quanto de debates, e é nesse terreno de diálogo entre curiosidade e método que se encontram as maiores surpresas. A história, como veremos, é feita tanto de descobertas quanto de debates, e é nesse terreno de diálogo entre curiosidade e método que se encontram as maiores surpresas. Comecemos por Göbekli Tepe, porque ninguém que se interesse por esse tema consegue ignorar o que foi encontrado ali. Escavado por Klaus Schmidt e sua equipe, o sítio revela círculos de pilares de pedra esculpidos, alguns com mais de 5 metros de altura, decorados com animais e símbolos que parecem narrar um mundo simbólico muito rico. As datagens por radiocarbono colocam fases de atividade humana ali por volta de 11.600 anos atrás, ou seja, num período imediatamente posterior ao último desgelo e antes da consolidação da agricultura tal como a conhecemos. Isso chocou a comunidade arqueológica, porque a visão clássica sustentava que monumentos desse porte exigiam economia excedente, sedentarização e hierarquias capazes de mobilizar trabalho em larga escala, atributos associados a sociedades agrícolas plenamente desenvolvidas. O que Göbekli Tepe sugere, com grande força, embora não sem controvérsias, é que as fronteiras entre caçadores-coletores e sociedades complexas não são tão nítidas quanto imaginávamos. Uma interpretação plausível é que grupos amplamente móveis foram capazes de se reunir periodicamente, coordenar empreendimentos monumentais e desenvolver repertórios simbóricos sofisticados, sem depender de cidades agrícolas permanentes. Outra possibilidade é que já houvesse formas de organização social mais complexas do que admitimos, mas que se estruturavam de modos diferentes das burocracias urbanas posteriores. Críticos, com razão, lembram que monumentos rituais não equivalem automaticamente a estados com administração escrita e economia tributária. A evidência material para a economia, assentamento permanente e administração em Göbekli Tepe ainda é objeto de estudo. A escavação revelou, além dos pilares, numerosos restos de animais e estruturas associadas ao ritual, mas a ausência de evidências claras de armazenamento massivo de cereais domesticados em larga escala ou de uma administração centralizada impede inferências definitivas sobre um nível de civilização análogo às primeiras cidades do Crescente Fértil. Outro ponto essencial é a intencionalidade. Há sinais de que muitos dos elementos de Göbekli Tepe foram propositalmente enterrados. Essa prática deliberada complica interpretações estratigráficas e temporais. Enterrar monumentos pode apagar traços funcionais e transformar sítios em palimpsestos. Alguém enterrou aquilo ali. Por quê? Respostas plausíveis vão desde mudança de práticas religiosas a tentativas de desativar um local sagrado em resposta a transformações sociais ou ambientais. Isso nos leva a uma lição metodológica.
O passado pode ter práticas de descarte e preservação que confundem nossos modelos. O enterro deliberado pode ser, paradoxalmente, a razão pela qual hoje vemos certos vestígios com tanta nitidez, mas também é a razão pela qual muitos outros sinais podem ter desaparecido sem deixar rastro. Se passarmos dos terraços de Göbekli Tepe para o litoral, o cenário muda, porém o problema é o mesmo: vestígios perdidos, deslocados ou submersos. Doggerland, na plataforma continental do Mar do Norte, oferece um exemplo paradigmático de paisagens humanas hoje sob as ondas. Pesquisas geológicas e alguns achados arqueológicos submersos mostram que há cerca de 8 a 6 mil anos, aquela planície abrigava ecossistemas ricos e populações humanas que se adaptaram a condições em mudança até a inundação final. O que resta são ilhas, canais e depósitos, com pontos esparsos onde a arqueologia pode recuperar material. Em outras latitudes, nomes como Sundaland, a massa de terra que ligava as ilhas do Sudeste Asiático durante a última glaciação, e as terras perdidas que antigamente marginavam o Pacífico tropical, apontam para realidades semelhantes: extensas zonas costeiras ocupadas hoje submersas e, por isso, invisíveis ao arqueólogo terrestre. É nesse ponto que entram os relatos de sítios subaquáticos que desafiam a cronologia convencional. O Golfo de Kambait, na Índia, é frequentemente citado. Em levantamentos batimétricos e com tecnologias acústicas, foram identificadas anomalias no fundo que alguns interpretaram como estruturas artificiais, e pesquisas subsequentes alegaram encontrar cerâmica e ferramentas associadas. Essas afirmações geraram um choque inicial, porque supostamente indicariam ocupações muito antigas e submersas. Contudo, a reação acadêmica foi rápida e crítica. Os procedimentos de coleta e a documentação estratigráfica foram considerados insuficientes. As amostras apresentavam problemas de contexto e contaminação, e interpretações alternativas, deposições naturais, estruturações geológicas não foram adequadamente descartadas. Kambait ilustra dois pontos ao mesmo tempo: o enorme potencial da arqueologia subaquática e a necessidade imperiosa de protocolos rigorosos que sustentem qualquer afirmação extraordinária. Casos como o das expedições de Masaki Kimura e Kiharu Arateke nas águas do Pacífico acrescentam fragmentos ao quebra-cabeça, mostrando formações de pedra próximas a recifes que alguns interpretam como vestígios de margens habitadas. Essas observações são valiosas, mas o ambiente marinho, com suas correntes, bioerosão e depósitos sedimentares ativos, é um filtro brutal. Estruturas podem ser desmontadas, os contextos misturados e a datação transformada. Por isso, cada descoberta submersa precisa ser documentada, com mapeamento multifeixe, amostragem controlada, análise sedimentológica detalhada e, quando possível, datação por múltiplos métodos. Por exemplo, radiocarbono em materiais orgânicos contextuais, OSL para sedimentos e análises estratigráficas precisas. Apenas assim podemos separar construções humanas de caprichos do mar. Voltando à hipótese de impactos catastróficos, a discussão sobre o Younger Dryas merece um tratamento cuidadoso. Richard Firestone e colegas propuseram que, há cerca de 12.900 anos, fragmentos de um cometa ou de um corpo extraterrestre teriam atingido a Terra, gerando uma onda de perturbação que poderia explicar o abrupto resfriamento do Younger Dryas, a extinção de grandes mamíferos e a possível queda de populações humanas e de suas práticas culturais. Os vestígios centrais citados por essa hipótese incluem o Black Mat, uma camada orgânica escura encontrada em vários locais, e elementos como nanodiamantes e esférulas de alto aquecimento em sedimentos. A hipótese é atraente porque oferece um agente físico capaz de concentrar muitos efeitos em um pulso relativamente curto. Ao mesmo tempo, a recepção crítica apontou limites importantes: replicabilidade dos achados, problemas de amostragem e interpretações alternativas plausíveis para muitos dos sinais que foram atribuídos a um impacto. Geocientistas mostraram que processos termais regionais, incêndios locais,
fluxos orgânicos e deposição anóxica poderiam gerar camadas semelhantes ao black matte sem necessidade de um impacto global. Além disso, a distribuição e preservação de nanodiamantes e esférulas é complexa, e nem todos os sítios reportados apresentaram as mesmas características quando analisados por grupos independentes. Em resumo, a hipótese do impacto do Younger Dryas permanece uma proposta que motiva boa ciência, provoca novas amostragens e testagens, mas não chegou a alcançar um consenso científico amplo. É um bom exemplo de como uma ideia audaciosa empurra a agenda de pesquisa tanto para confirmar quanto para refutar. Diante desses cenários, monumentos antigos, costas submersas, hipóteses de impacto, a genética surge como uma lupa poderosa. O avanço do sequenciamento de DNA antigo transformou aquilo que sabíamos sobre migrações, misturas e eventos demográficos. Descobertas como a dos denisovanos revelaram que a árvore humana é menos um tronco simples e mais uma rede de interações. Sapiens encontrou, cruzou-se e incorporou genes de populações que, em muitos casos, deixaram poucos traços ósseos. Isso tem implicações diretas para nossas perguntas sobre lacunas no registro material. Populações podem ter deixado uma assinatura genética que persiste onde o registro material foi destruído ou não se preservou. Além disso, estudos genéticos demonstraram episódios de gargalos demográficos e programas de recolonização que alteraram a diversidade genética a ritmos que nem sempre coincidem com mudanças materiais óbvias. Por exemplo, sinais de mistura com populações fantasma indicam fluxos genealógicos que a arqueologia ainda não identificou perfeitamente. A arqueogenética, contudo, também tem limites. A recuperação de DNA antigo é viável em condições restritas. Ambientes tropicais degradam material genético rapidamente, tornando muitas costeiras submersas virtualmente invisíveis do ponto de vista do ADNA. Por isso, as melhores estratégias combinam tentativas de recuperar ADNA de sedimentos costeiros, ossos encontrados em contexto protegido e, quando possível, proteínas antigas, paleoproteômica, que resistem melhor ao desgaste. Enquanto discutimos evidências e métodos, é útil olhar para artefatos que frequentemente entram na conversa pública porque funcionam como provas visuais de habilidade técnica anterior. O mecanismo de Antiquitera é um bom exemplo. Encontrado num naufrágio do período helenístico, trata-se de um conjunto de engrenagens que calculava posições astronômicas com precisão notável para a época. O Antiquitera confirma que existiram tradições mecânicas sofisticadas em contextos históricos bem documentados. Ele não comprova, porém, a existência de tecnologia mecânica análoga no Pleistoceno sem que haja evidência estratigráfica e datada que o sustente. Em outras palavras, Antiquitera mostra competência técnica. Não fornece por si só a ponte para uma civilização avançada em épocas muito anteriores. A extrapolação é tentadora, mas exige documentação. A trepanação craniana é outra prática que aparece interpretada de maneiras distintas: sobrevivência pós-operatória, sinais de cicatrização e procedimentos repetidos em diferentes regiões atestam conhecimento médico prático. Esses sinais indicam que, em vários pontos do globo, comunidades desenvolveram técnicas especializadas de intervenção corporal. Novamente, habilidade técnica localizada não equivale automaticamente a sistemas administrativos complexos ou a conhecimentos científicos universais. É preciso separar competência técnica, que pode emergir em nichos e ser transmitida de forma fragmentária, da ideia de um corpo de conhecimento coordenado globalmente. Há também exemplos problemáticos e controvérsias que devemos enfrentar por honestidade intelectual. Gunung Padang, na Indonésia, foi apresentado por alguns pesquisadores como um monumento cuja cronologia poderia remontar a níveis muito antigos, talvez até ao Pleistoceno. Isso gerou manchetes e debates. As críticas, porém, apontaram problemas nas interpretações das datagens, na identificação de estruturas antropogênicas versus formadas por processos naturais e na falta de consenso sobre metodologia.
O caso mostra que, quando dados novos perturbam paradigmas, a resposta científica deve ser bem fundamentada. É preciso mais amostragem, mais datagens independentes e publicadas em literatura revisada por pares antes de reescrever cronologias. Graham Hancock, por sua vez, trouxe essas discussões para um público amplo ao combinar registros antigos, sítios arqueológicos e eventos cataclísmicos em narrativas que apelam tanto à imaginação quanto à indignação. O efeito prático foi um aumento do interesse e um desembarque de novas perguntas no campo acadêmico. A crítica acadêmica a autores como Hancock não é, em geral, uma rejeição do ponto de partida, a curiosidade, mas sim uma cobrança metodológica. Hipóteses devem ser sustentadas por cadeias de evidência replicáveis, com publicações que descrevam contexto, datas, análises químicas e sedimentares. Quando as conclusões não passam por esse crivo, elas tendem a não ser incorporadas ao consenso científico, mesmo quando estimulam pesquisa adicional. Diante desse mosaico, quais são os caminhos robustos para avançar? Primeiro, convergência de evidências. Uma hipótese que reordena capítulos da história precisa de datagens independentes que apontem na mesma direção, de interpretação estratigráfica clara, de sinais materiais correlatos em sítios distintos e, quando disponível, de confirmação genética. Modelos integradores, equipes multidisciplinares que incluem arqueólogos de campo, geocronólogos, geofísicos, oceanógrafos e genéticos, são a melhor aposta para transformar sugestões em conclusões sólidas. Segundo, protocolos rigorosos em arqueologia subaquática. Batimetria multifeixe, amostragem sedimentar controlada, registros in situ e conservação adequada dos materiais são imprescindíveis para que imagens do fundo do mar se transformem em narrativas confiáveis. Terceiro, replicabilidade e abertura de dados. Amostras, métodos e resultados devem ser publicados e disponibilizados para que outros grupos possam testar e confirmar achados. Voltando à lista dos reis sumérios como nosso fio condutor, como, no concreto, podemos usá-la sem cair em literalismo? Primeiro, tratando-a como um documento com camadas, parte genealogia, parte legitimadora política, parte memória cultural. Em termos operacionais, pesquisadores podem usar elementos da lista como hipóteses locais. Se um trecho menciona abandono ou realocações populacionais em determinada região, isso pode motivar prospecções geológicas e subaquáticas naquele setor, procura de black mats ou camadas de abandono em sedimentos e tentativas de recuperar amostras datáveis. A lista não substitui evidência, ela pontua possibilidades que merecem teste. Em muitos casos, as tradições orais e textuais funcionam como mapas mentais que orientam os olhos científicos para locais onde o registro material poderia ter sido comprometido por processos geológicos. Uma pesquisa exemplar integraria 1. Revisão crítica da lista e de textos correlatos para extrair índices topográficos e toponímicos. 2. Mapeamento paleogeográfico para reconstruir antigas linhas de costa e potenciais áreas de assentamento agora submersas. 3. Levantamento batimétrico multifeixe e lidar costeiro para detectar anomalias. 4. Sondagem sedimentar com OSL e radiocarbono para estabelecer cronologias. 5. Tentativa de recuperação de ADNA ou paleoproteínas em contextos protegidos. 6. Publicação completa dos dados. 7. Réplica por equipes independentes. Só assim podemos transformar um indício textual em uma hipótese científica testada. É um trabalho caro e complexo, mas é o único caminho para separar memória cultural de evidência empírica. Quais são, então, as implicações mais amplas se aceitarmos que, ao longo de milênios, ciclos de perda e reorganização foram mais frequentes e severos do que supomos? Em primeiro lugar, isso muda a nossa visão da linearidade do progresso humano. Em vez de uma curva ascendente estável, do Paleolítico para a agricultura e daí para o Estado, a história pode ter sido mais pulsante. Picos de complexidade local seguidos por perdas significativas, que podem ser regionais, provocadas por mudanças climáticas, impactos, processos costeiros ou crises demográficas.
Em segundo lugar, nos obriga a repensar o que entendemos por inovação e conservação técnica. Conhecimentos podem surgir independentemente em vários pontos e se perder em alguns, persistindo fragmentariamente em outros. Em terceiro lugar, abre para a ideia de que a arqueologia tem até agora apenas arranhado a superfície de um passado muito mais rico de adaptações humanas criativas. Mas é crucial não transformar essa prudência em passaporte para qualquer hipótese. A ausência de evidência é um problema real, mas não é uma prova alternativa. Para mover hipóteses ao status de teoria bem apoiada, a comunidade precisa de múltiplas linhas de evidência convergentes. O que podemos, com responsabilidade intelectual, dizer hoje é isto: há um conjunto considerável de indícios que questionam narrativas demasiado simplistas. Há sítios como Göbekli Tepe que demonstram complexidade surpreendente em períodos muito antigos. Há costas perdidas e perfis genéticos que indicam interações humanas mais complexas do que o registro material sozinho permite ver. E há hipóteses provocativas sobre impactos e colapsos que merecem mais testes independentes. Ao encerrar, retornam à imagem que abriu nossa jornada. Um documento de 4.000 anos, organizado por escribas que lutavam com memórias, mitos e legitimidade política, contendo nomes e durações que nos perturbam. A lista dos reis sumérios, lida com cuidado, não é um bilhete com instruções finais, mas uma peça num mosaico. Ela pode apontar para memórias de eventos dramáticos, deslocamentos costeiros, rupturas políticas, catástrofes ambientais que acabaram se cristalizando em tradição escrita. Usada como lente, a lista nos convida a integrar textos, sedimentos, ossos e genes em investigações que atravessam disciplinas. E quando essa integração é feita com rigor, transparência e espírito crítico, o resultado não é a confirmação de uma teoria sensacionalista, mas uma compreensão mais matizada e poderosa do que significa sermos humanos, uma espécie que inova, perde, adapta e, por vezes, reconstrói. Se há uma conclusão prática, é esta: a história humana é mais um campo de possibilidades do que um livro fechado. Conhecimento que se perdeu por força do mar, do fogo ou do gelo pode ainda ser descoberto, não como um retorno a um passado mítico, mas como uma reconstrução meticulosa e interdisciplinar. As tecnologias de hoje, o lidar que raspa a floresta, a batimetria que revela contornos no leito marinho, o ADNA que decifra memórias biológicas, ampliam nosso alcance, mas não substituem o trabalho paciente e criterioso de campo e de laboratório. O convite que fica é duplo. Para os cientistas, um apelo a montar equipes integradas e a submeter hipóteses a testes fortes. Para o público, um convite à curiosidade informada, sabendo distinguir maravilha de especulação. Se este vídeo te instigou, inscreva-se e confira a playlist indicada no card para mergulhar mais a fundo em Göbekli Tepe, nos sítios submersos e nas técnicas que estão mudando o jogo. Porque, como vimos, cada novo método traz à luz pedaços que nos fazem reescrever pequenos trechos da nossa história. E por fim, qual é a sua leitura da lista dos reis sumérios? Deixe nos comentários. A conversa só avança quando juntamos múltiplas perspectivas.